As críticas ao PSDB em abandonar o barco do governo Michel Temer continua sendo um dos pontos mais comentados em Brasília e também nos estados. E, é claro, o aumento dos impostos dos combustíveis. E esses são assuntos que nós vamos conversar aqui no Jornal do Meio-Dia com o senador José Medeiros, do PSD, que vai falar um pouco também sobre aí as discussões aqui em Mato Grosso sobre a sucessão de 2018. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos os telespectadores. Senador, nessa questão do PSDB aí, uns dizem o seguinte: olha, os tucanos estão demorando demais para abandonar Michel Temer. E outros dizem que eles estão sendo oportunistas. Como que é isso? Isso é uma discussão. Desde que o PSDB surgiu, as pessoas diziam, olha, o PSDB não é contra nem a favor, muito pelo contrário. O que tem se levantado lá é que esses partidos que formaram a coalizão depois do impeachment, não se trata de estar com Michel Temer ou não, se trata de você conduzir o país até 2018. Então, quando surgiram essas, olha, o PSDB vai sair, vai desestruturar a base do governo, tudo. Eu tenho dito o seguinte, me parece, e eu disse isso para alguns do PSDB, que não vejo como momento de saída. Eu acho que nós temos que fazer essa travessia até 2018 e depois cada partido toma o seu rumo. Mas é lógico que tem alguns que estão de olho em 2018 já e ficam preocupados dos desgastes do governo, assim como falamos há pouco, de impostos, esses desgastes todos. Agora, eu digo o seguinte, quem casa com a viúva tem que saber que vai cuidar dos filhos. Por falar em viúva, senador, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parece que já está até preparando um novo terno para assumir a presidência da República. O senhor acha que Michel Temer consegue se segurar no Palácio do Planalto? Olha, eu torço que se segure não pelo Michel em si. Eu torço para que a política não seja novamente um fator de ebulição e desestruturar a economia. Está difícil sair aqui o desestruturar. Mas, lógico que tem essa discussão toda. Tomara que ele não seja mordido pela mosca da cobiça e queira virar presidente, porque aí nós teríamos novamente todo um vendaval e não é isso que o Brasil precisa nesse momento. Senador, agora mais uma medida impopular do presidente, que é o aumento dos impostos do combustível, que vem gerando muita crítica na população do país inteiro, porque isso vai refletir diretamente no bolso da população. Essa é de doer, né? O Lúcio até me disse agora há pouco aqui, fora do microfone, o seguinte, ó, o vice-líder tem que defender, né? Tem que defender o aumento. Na verdade, defender, né? Isso aí é que nem bola de Rogério Ceni, né? No ângulo. Não tem defesa. De impostos, eu sou sempre torço o nariz, lógico, como todo brasileiro, torço o nariz. Eu penso que nós temos que, gestores, os agentes políticos têm que começar a pensar em diminuição de Estado, diminuição de custos, porque essa carga tributária ninguém aguenta mais. Ela já é uma dos maiores do mundo e realmente nós temos que deixar de ser escravo de que a cada momento que aumenta-se os gastos, mete-se mão no bolso do contribuinte, como se ele fosse uma botija de ouro infinita. E tinha uma outra alternativa aí, que era mexer na meta fiscal. Mas isso iria desagradar o empresariado. Aí a opção foi mexer no bolso do consumidor. Diz que em política a alternativa mais fácil é sempre mais complicada. Falando um pouquinho também disso, até no comentário do Lúcio, ele falou sobre essa indignação da população e a corrupção que continua. Né? O senhor tem um projeto de lei para a corrupção ser julgada por um júri popular. Isso traria um resultado maior e uma impunidade menor do que a gente vê? Eu tenho a impressão que há alguns anos fazia-se pesquisa, a corrupção não era um item de preocupação das pessoas. Ele estava terceiro, quarto, sempre os políticos faziam. Eu me lembro de um político, eu vou contar um milagre, não conto o santo, daqui de Mato Grosso, mas ele fala, não, o pessoal fala corrupção, ele fala, não vou falar sobre isso, que isso aí não está na pauta. Mas o que ocorre? Passou a estar na pauta. Os brasileiros passaram a se indignar com isso, e com o advento da Lava Jato, nós somos o único país do mundo que está passando por uma depuração dessa. E a gente sente que a população, em determinado momento, não concorda com algumas coisas. Vou citar, por exemplo, não vou dizer nem acordo, esse acerto que foi feito com os irmãos Joesley,
E que os caras foram gozar vida boa lá em Nova York, na Quinta Avenida, no endereço mais caro do mundo, mais... Mas, senador, só agora, eu até disse isso no comentário que fiz agora há pouco, só agora que os políticos lá de Brasília, principalmente aqueles enrolados na Lava Jato, que foram descobrir que os irmãos Batistas são notórios bandidos, olha, depois deles serem corruptores de centenas de políticos no país todo? A boa parte do Brasil veio tomar conhecimento agora. Até então, esses sujeitos eram os maiores empregadores do Brasil, gerando mais de 300 mil empregos, fazendo uma verdadeira odisseia de sucesso. Eram vistos como boas pessoas. Assim. Mas quem recebia propina sabia disso. Ah, lógico, né? Quem era bancado pelo Caixa 2 sabia disso. Sabia disso, com certeza. Assim como aquele menino Batista lá também, o Eike, né? Era visto como um fenômeno e tal. Agora, como você disse, geralmente essas coisas são... Eu estou ali em Brasília e vejo que as coisas ali são na frente das câmeras, ali no dia a dia, você acaba não vendo isso. Essas coisas são feitas nas escuras. É por isso que eu sempre digo, o cara fala, mas você está criticando, falando você não tinha um bom relacionamento. Eu falei, eu tenho um bom relacionamento, eu não tenho compromisso com o que ele fez nas trevas. Não sou de... Agora, eu vejo que a população tem a vontade de participar disso. Ela falou, mas como é que faz um acordo desse? Então, por isso que esse projeto do júri, ele traria isso às claras, às luzes, e a população toda ia ver como é que Mas não demoraria mais o processo de julgamento? Eu creio que você pode, por exemplo, assim como... talvez não. Com certeza duraria menos, porque você veja como acontece com os crimes contra a vida aí. Você simplesmente faz o júri, marca o júri e tem. E aí o projeto também delimita a quantias, não vai ser qualquer coisa. Vai ser para esses casos que nem aconteceu agora. Agora, senador, falando sobre corrupção, aqui de Mato Grosso, o senhor é o único senador que escapou, né? Estão lá Blairo Maggi, Cidinho Santos, Wellington Fagundes, nessa lista aí de 60% dos atuais senadores estão sendo investigados ou processados e a maioria por corrupção e lavagem de dinheiro. É desanimador esse quadro, não é? Olha, eu vou recorrer agora às escrituras. A Bíblia diz que você estando em pé, veja que não cai, né? Cuide de você, tente fazer. Agora, óbvio que eu torço para que figuras do nosso estado possam, ao final desse processo, se provar provar a sua inocência, porque nós precisamos cada vez mais de que os agentes públicos possam estar bem com a população. E com essa espada sobre a cabeça, fica difícil da pessoa fazer o seu mandato. Então, é por isso que eu tenho defendido que esses processos possam ser feitos rápido, de forma rápida, punir quem tiver que punir e também inocentar quem tiver que inocentar. Senador, tão desanimador, como o Lúcio falou, que fica até um pouco incerto, né, o cenário de 2018. O cenário de 2018 realmente vai vir diferente. Lá em Brasília eu tenho visto figuras com vasta experiência na política dizer que não tem como prever nem quem serão os candidatos, porque não se sabe quem vai estar solto, quem vai estar com tornozeleira ou quem vai estar ainda em pé politicamente falando. Então tem essa variável da Lava Jato aí que acaba influenciando diretamente no comportamento do eleitor, que não era a realidade antigamente. Agora o eleitor está de olho sim nesses casos de desvios daqueles que trabalham contra a sociedade. Senador, para a gente encerrar, 2018 ainda, só que aqui em Mato Grosso. Sim. O senhor disse outro dia aí que o governador Pedro Taques precisa se viabilizar. E deu aí um prazinho para ele, né? Até o final do ano. É o mesmo discurso aí de Blairo Maggi e de Mauro Mendes. Agora, para se viabilizar, o governador Pedro Taques tem que fazer o quê? Olha, agora eu descobri por que boa parte dos políticos daqui de Mato Grosso tem medo de encarar o Lúcio, viu? Ele pergunta na lata. Bem, é uma pergunta difícil para o novinho, mas vamos lá. Eu vejo assim, não tem como... Política é simbólico, são símbolos. A política, o tempo inteiro, é quase como uma meteorologia. Você faz algumas leituras para tentar chegar a um resultado. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a grande realidade é que eu continuo mantendo que final de 2017
todos terão que já estar mostrando viabilidade, musculatura, porque senão é como no mercado financeiro. Se uma empresa não está demonstrando estatura, os investidores fogem dela. Então não tem como, isso vale para mim, vale para Pedro Táxi, para todo mundo. Final desse ano eu vejo que é um corte e ali todo mundo vai ter que estar ali já na linha de partida. Do contrário, vem férias, vem coisa, você não tem como construir músculos para enfrentar a eleição depois. E aí alguns partidos daqui podem fazer o que o PSDB está fazendo lá em Brasília, pular do barco. Olha, os partidos são assim, Aonde não está, eles pulam. Isso que é verdade. Senador, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, senador.